como que eu escolho meus livros, como eu organizo meus jogos, quais os jogos que são importantes para fazer, para iniciar um atendimento psicopedagógico. Então, olha só. Primeiro, eu vou responder uma que perguntaram da minha organização de tempo, e que é um tema também que as pessoas me perguntam bastante, assim, o tempo da sessão, o tempo que eu divido a sessão também com o meu paciente, o tempo que eu dedico para fazer as anotações do que aconteceu na sessão, quando que eu faço essas anotações. Então, tudo isso é muito importante. Eu já atendi com 1 hora de sessão, mas aí eu percebi que os 50 minutos, eles são bem bacanas para a gente ter aqueles 10 minutos de intervalo entre um e outro, para a gente organizar a sessão que foi feita, né? Guardar todo o material, anotar, fazer as anotações necessárias para a gente não esquecer para a próxima sessão, e também para a gente organizar a sala e organizar o próximo atendimento. É muito bom a gente ter aqueles minutos da gente se centrar no que está por vir, né? Não só naquele, porque senão fica aquele bate e volta, entra um, sai outro. E teve uma época, quando eu passei para 50 minutos, a minha secretária, por faltar espaço na agenda, né, como a agenda estava cheia, ela começou a querer colocar um atrás do outro, então meus horários ficaram tudo quebrado, 1h30, 12h20, 3h10, 4h, então era aquela loucura que não dava tempo nem de respirar, né, nem de tomar um café, nem de ir ao banheiro, era uma loucura realmente. Então, eu comecei a colocar esses 50 minutos, principalmente agora na pandemia, que a gente dá uma higienizada na sala, apesar que eu estou alternando bastante. Eu atendo um online, um presencial, então fica mais tranquilo de dar esse tempo. Nesses 50 minutos, eu sempre faço uma programação, uma organização do tempo com o paciente. Então, eu combino algumas coisas que eu programei, né, porque essa programação eu sempre venho com o meu planejamento da sessão, embora muitas vezes eu mude esse planejamento, ele não aconteça da maneira, né, porque a gente tem que sempre ver o que está acontecendo no agora. Então, eu planejei tudo de fazer um trabalho com uma história X, mas ele vem com outro contexto emocional, ou vem com alguma prova que ele tem no dia seguinte, e a gente tem que trabalhar o agora, não adianta a gente ficar trabalhando, sei lá, leitura e interpretação num texto, sendo que ele trouxe a prova de história para estudar. Vamos adaptar e trabalhar psicopedagogicamente a prova de história. E eu falo para eles que não é uma constante, né, de trazer o material escolar, de fazer uma lição que não entendeu, mas a gente pode usar também esse espaço e já em cima da realidade dele, porque o que a gente tem que entender é que mesmo quando a gente está explicando uma matéria, a gente está com um olhar psicopedagógico, a gente não vai ser a professora particular. A gente vai ensinar ou trabalhar em cima das habilidades cognitivas. Então, vai ser diferente o trabalho, nem por isso a gente estará misturando essa parte a não ser que seja constante, né? Eu já falei para eles, aqui não é o lugar para fazer a lição de casa, né? Mas acontece de ter ou uma dúvida específica de uma habilidade cognitiva que ele precisa trabalhar. Aproveita já tem o ponto de interesse. Eu, antigamente, eu guardava por 5 anos, eu deixava a pasta para que se alguém precisasse, se indicasse alguém, ou se ele estivesse passando por outro profissional e viesse, porque todas as minhas anotações também estavam na pasta do paciente, né? Mas agora, como eu coloco tudo no iPad, já fica tudo gravado. Então, eu faço backup quando o paciente tem alta ou quando sai por alguma razão, eu já faço backup, deixo na nuvem, mas não deixo no meu iPad para não ficar sobrecarregado. Sabe que algumas vezes eu faço um combinado com eles, porque tem um aspecto bem positivo
dele querer continuar a sessão em casa. Se não é aquele jogo-chave que todas as crianças gostam, ou dependendo se aquela criança que o problema dela é se apegar demais, é não dividir, aí a gente já tem que trabalhar, aproveitar a oportunidade e falar, não, olha, esse brinquedo está aqui para toda vez que você vier, você poder brincar, tal. Mas eu tinha uma autista que toda vez ela queria levar um, e ela ficava muito nervosa quando eu não deixava. E aí eu fui trabalhando aos poucos com ela. Então eu levava e aí ela trazia na próxima sessão. E se ela não trouxesse, ela não poderia levar, se ela não trouxesse de volta. Então eu fazia alguns combinados com ela. O livro é mais tranquilo, porque eles querem levar, ou mostrar para os pais, ou ouvir aquela história de novo, então eu costumo emprestar mais os livros. Os brinquedos, os jogos já é mais difícil, mas aí eu converso com eles, dependendo da criança, se vai ter uma escuta, né? Eu vou trabalhando aos poucos, mas algumas vezes eu empresto, sim, com eles, mas fazendo um super combinado. Olha, vou te emprestar, não é seu. Outras crianças também gostam muito desse jogo, eles não vão poder jogar essa semana, então você toma cuidado. E aí, se você trouxer e tiver cuidado, eu vou poder emprestar sempre. Eu atendi uma autista que amava a casinha com os acessórios, chorava no encerramento da sessão. Sim, mas aí a casinha, ela também, é verdade, eles gostam muito dessa coisa da organização da casa, é como se eles tivessem com algum controle ali na situação, né? Então, no encerramento, ela chorava, mas eu explicava, olha, a casinha vai estar aqui, você vai voltar semana que vem, ela vai estar te esperando para você brincar. Imaginou se outra criança também levasse a casinha? Você não ia gostar de chegar aqui e não encontrar sua casinha e tal. Mas é bem complicado para eles, com alguma coisa que eles gostam muito, eles se desligarem, né? Porque eles têm todos aqueles rituais com as coisas que eles gostam. Inclusive, os autistas, eles costumam entrar aqui e já ir direto naquele brinquedo ou naquela atividade que eles gostam. Então, eles já vão pedir, às vezes eles nem jogam, mas eles pegam para ter alguma segurança, eles deixam ali do lado para depois brincar, ou para ter a segurança que o brinquedo está ali. Eu faço combinados antes. Você vai escolher uma atividade, eu vou escolher uma, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a que você escolheu, depois a gente vai fazer a que eu escolhi, depois vai fazer a sua. E eu mostro o que vai ser feito. Essa coisa desse controle do que vem depois dá uma segurança bem bacana para eles, mas para eles terem essa sensação de controle, eu deixo eles escolherem como que vai iniciar a sessão. Então, isso funciona bem para mim, para eles. Acho que o primeiro passo é você querer já começar a ideia de que você é uma psicopedagoga, já divulgar isso, ter jogos. Se você quer montar o seu consultório, já procurar um espaço. Se você não estiver segura de ter um espaço só seu, subloca um horário numa sala, é muito importante isso. Essa coisa de ter o nosso espaço, gente, muda tudo internamente e aí muda externamente também. Quando a gente se coloca numa posição de psicopedagoga, vou ter o meu espaço, estarei lá todo dia, já vou começar a comprar os jogos importantes, vai comprando aos poucos o material, vai incorporando é muito da gente se sentir a psicopedagoga, né? A gente vai passar essa segurança se a gente estiver segura também. Fica muito complicado quando as pessoas perguntam onde você atende, você ainda não tem um local, então procure e já comece a fazer a sua imagem de consultório naquele lugar que você escolheu. Nem que seja, eu não gosto muito, eu já falei aqui várias vezes, eu já tive uma clínica que eu também sublocava, hoje em dia eu estou aqui no meu consultório num prédio, então eu não administro mais salas, eu estava cansada dessa administração, me cansava bastante. Mas eu percebia que quando a pessoa sublocava, nem que fosse uma tarde, 2 tardes, as coisas aconteciam.
Mesmo que você não tenha atendimento naquele horário, você vai lá e já vai lá para estudar, para arrumar a sala do jeito que você gosta, para levar o seu material, para mexer, para já se sentir naquele espaço. Todas as pessoas que me procuraram e falaram, olha, eu vou divulgar um endereço, eu vou divulgar que eu já tenho um canto, e aí quando aparecer eu subloco o horário. Não funciona nenhuma nesses 29 anos de consultório. Eu vi que vingou dessa maneira. Elas faziam cartão, entregavam, mas elas não botam a energia naquele lugar, elas não se sentem, elas não passam aquela segurança do meu espaço, né? Nem para elas mesmas. Se a gente não se sente, a gente não vai passar essa segurança para os pais ou para as pessoas que a gente estiver conhecendo. Então, vai comprando o seu material aos poucos, vai estudando bastante, vai acompanhando. Primeiros casos, pega uma supervisão, sabe, para a pessoa já começar, para você se sentir segura. Gente, a segurança é tudo para conseguir paciente. Eu brinco às vezes que eu fico quieta, às vezes eu não espalho que eu sou psicopedagoga, mas parece que vai atraindo. Por quê? Porque eu me sinto tanto psicopedagoga, eu já estou tanto tempo nessa profissão, eu já me sinto tão segura, que eu brinco que às vezes eu estou no clube fazendo ginástica, eu começo a ver as pessoas chegando perto assim e já perguntando, você atende, sabe, a minha filha, ele já começa a pedir informação, porque parece que você transpira isso, né, a sua profissão e a sua segurança, você passa segurança naquilo que você faz, mas para isso você tem que se sentir segura. Eu acho que para se sentir segura, você tem que ter o seu espaço, aquele momento, e assim, estudar é óbvio, mas ter material, ter uma supervisão bacana também é bem legal. A maneira como eu lido com os autistas é a maneira como eu lido com as crianças. Eu deixo elas muito no espaço delas, eu não sou invasiva. Então eu falo um oi, me abaixo, cumprimento, mas eu não sou aquela que assim, mesmo antes da pandemia, de chegar, já ir beijando, já ir querer. Eu deixo a criança, eu convido, eu falo assim, olha, entra aqui, vamos conhecer minha sala? Aí eu mostro aquele armário cheio de jogos, mostro a sala, mostro as tintas, eu já vou envolvendo a criança de uma maneira que ela daqui a pouco ela já não fica naquela obrigação também, a mamãe fica fora ou a babá fica fora, pode entrar, vamos mostrar a sala para ele. Aí ela vai chegando, a gente escolhe algum jogo, eu peço para ela escolher alguma coisa do interesse, e quando ela está bem à vontade comigo, eu falo, mãe, quer tomar um cafezinho? Vai lá, ó, acabou de sair um cafezinho. Quando eu vejo, eles já estão bem incorporados, assim, na sessão. Eu acho que tem coisas, assim, que chamam muita atenção deles, quebra-cabeça é uma coisa que chama muita atenção, a casinha chama muita atenção, a caixa de areia é uma coisa que eles vibram, assim, quando eles veem aquele monte de bonequinhos, de coisas que chamam a atenção para criar a história. Eles tentam ficar no mundinho deles, às vezes você oferece um material, então vários vão fechando, né, assim. Você senta do lado, aí eles vão se fechando como se fosse para te colocar de fora, mas aí, aos poucos, conforme eles vão fazendo vínculo, eles vão interagindo. Mas eu deixo, assim, uma coisa bem à vontade, eu ofereço tinta, eu ofereço aquela coisa bem lúdica mesmo, para a gente fazer vínculo, que é a mesma coisa que a gente faz com a criança que não tem o autismo também, né? Mas oferecer e deixar essa primeira sessão, esses primeiros atendimentos para fazer o vínculo. E aí eles vão direto naqueles objetos que chamam a atenção e que são do interesse, então fica muito mais fácil. Na próxima sessão eu já deixo bem à vista aqueles que eles gostaram mais, então vai fortalecendo esse vínculo, fica mais tranquilo de ser trabalhado. Gente, eu acho bacana utilizar, assim, várias intervenções que a gente vê em manual de intervenção, usar também com a criança autista, dá para a gente ir adaptando bastante conforme o interesse ou em cima do que a gente está trabalhando com a criançada. Eu não costumo diferenciar muito, eu trabalho muito, eu estudei muito em cima de cada transtorno,
Mas essa parte mesmo da intervenção foi muito na prática, do que a gente vai sentindo na hora com eles. Olha, o aluno com autismo, eu já tive vários aqui, de vários níveis, né, e muito também com Asperger aqui, que é mais tranquilo nessa questão da funcionalidade, né, que eles são de alta funcionalidade, então essa parte pedagógica é muito mais tranquila de ser trabalhada. Mas é descobrir esse foco de interesse deles é muito importante. Sempre tem alguma coisa que é mais forte com eles, assim. Eles são muito, às vezes, muito em cima dos números ou muito em cima das letras. Tem alguns pontos de personagens também, então eu costumava comprar muito em cima dos personagens que eles mais gostavam, o material, então isso facilita bastante com eles. Eu uso muita coisa sensorial, então essa parte da caixa de areia é muito bacana trabalhar com eles, porque além de trabalhar toda essa parte terapêutica, emocional, né, com os personagens, com as histórias, eu ainda trabalhava muito essa parte sensorial, que é importante para eles, que às vezes eles ficavam muito... Na caixa de areia, antigamente, tinha umas pazinhas que eu tirava quando era da criança, para entrar mesmo com esse contato, porque fica com aquela coisa de não querer se sujar. E eu montava muito atendimento de criança para criança, porque foram tantas tão diferentes uma das outras, né, que às vezes uma apresentava uma característica que eu usava e que não servia para outra, mas esse contato, esse sensorial, essa coisa de pegar os temas de interesses, são, assim, muito importantes. E essa repetição para eles é muito importante. Então, às vezes, eu criava novas intervenções com o mesmo material, porque eles insistiam em ficar com aquele mesmo material, e aí eu ia criando outras possibilidades em cima do material escolhido. Gente, é uma delícia a gente entrar no nosso espaço, a gente saber onde está tudo. Quando eu mudei da clínica, na minha sala demorou para ficar pronto. E eu fiquei um tempo, eu estava atendendo muito online, então estava dando conta, mas tem os pequenos, os autistas, não dá para trabalhar pelo computador, ficava assim muito complicado. Então eu comecei a voltar com alguns e eu aluguei uma sala perto do meu antigo consultório, eu aluguei a sala, mas eu tinha que levar o meu material, tudo era complicado, porque a gente que está acostumada, sei lá, você levou um jogo que não deu certo, que você mesmo achou que ia dar certo, mas não funcionou adequado, você poder abrir o seu armário de jogos e encontrar lá tudo organizado, você saber que você pode contar com aquele material, você teve uma ideia, você sabe que aquele material tem. Então, é uma satisfação, assim, muito grande. Eu acho que a gente trabalha diferente quando a gente está no próprio espaço, né? Eu sei como que é dividida essa estante que tem aqui atrás, ela tem 2.000 e poucos livros catalogados, né? Mas eu tenho alguns módulos que eu sei, assim, os livros que estão do medo, os livros que eu trabalho sentimentos, os livros que eu trabalho a parte mais pedagógica, então é tudo separado e eu sei onde está cada coisa. Então me facilita de uma maneira, assim, absurda, porque eu sei o que eu vou trabalhar, onde está. Então eu recomendo a todos, nem que a gente comece, às vezes, lá atrás eu paguei para trabalhar. Eu aluguei, alguns meses eu paguei o aluguel e eu não recebi o suficiente para pagar todas as despesas. Mas isso, gente, foi um mês, eu acho, um mês e meio estourando. Que logo depois, quando você está no seu espaço, você começa a divulgar, tudo começa a passar muito profissionalismo, né? E as pessoas que já nos conhecem, já gostam do trabalho, a gente começa a fazer essa divulgação, vai embora, o consultório, ele termina se desenvolvendo sozinho, porque as pessoas que vão te indicar são aquelas que você atendeu, né? Você não indica ninguém, fala assim, nossa, vai naquele dentista que é ótimo, você nunca foi naquele dentista. Você vai indicar aquilo que você confia. Essa confiança que passam é o resultado do teu trabalho, do que você realizou.
ter o nosso próprio espaço é muito importante mesmo. Eu fiquei um mês assim me sentindo nada profissional, é estranho isso, por mais que eu estivesse atendendo numa sala, mas eu sabia que aquela sala não era minha, era diferente se eu tivesse alugado 2 tardes, eu fosse sempre atender ali, aí eu termino incorporando aquele espaço como meu. Mas aí começaram a me ligar, pais novos, olha, eu estou temporariamente num outro, é muito estranho, você começa a sentir que alguma coisa está errada com você, que as coisas não estão caminhando, né? E aí, quando eu voltei a atender aqui, foi uma delícia. Olha que foi um mês só que isso aconteceu. Superproteção atrapalha sempre, em qualquer situação, né? No autismo também. Então, essa superproteção a gente tem que deixar muito claro do quanto ele pode desenvolver, o quanto a gente tem que criar o filho para ter autonomia, né, para o mundo. E para o autismo, essa coisa fica mais forte ainda. A gente tem que dar essa autonomia para ele poder superar essas dificuldades, né? Que, na verdade, o autismo, a maior dificuldade é esse relacionamento com o mundo, né? Essa interação. Então, já tem que começar, se eu começo a fazer ele só interagir comigo, só ficar naquela redoma, ele nunca vai aprender a se desenvolver. Por isso, gente, que é muito importante trabalhar os pais. Eu coloco para eles que a cada 5 sessões com a criança, eu faço uma com os pais. É muito importante para eles entenderem o que está sendo trabalhado, a evolução, porque às vezes a criança vem com uma queixa e você resolve aquela queixa, você já está trabalhando outra, os pais nem lembram daquela queixa, e você já está trabalhando outra coisa, mas aí eles têm uma hora que eles ficam com a sensação que o trabalho não está acontecendo, e é bom a gente sintonizar os pais nisso. E outra para fazer a orientação. Aqui, sempre que tem caso de superproteção, eu conto a história para os pais, eu falo da simbologia da Bela Adormecida, né? Que todo o enredo da história, toda a confusão que aconteceu com a Aurora lá, é porque o pai achou que ele dava conta de proteger ela de tudo, do mundo. Então, ao invés de ele ter tido diálogo com ela, de olha, aos 16 anos você vai picar o dedinho numa roca, né? A analogia com as drogas, você vai dar uma sensação de adormecimento, mas aí você não vai conseguir mais sair desse estado de sono, sabe? Fazer essa coisa de ter uma comunicação, de criar a pessoa para o mundo mesmo. E o pai da Bela Adormecida, ele teve a prepotência que todos os pais têm de achar que eu vou proteger o meu filho para sempre, eu não vou. Uma hora ele vai ter que interagir no mundo. E aí, se ele for com a gente dando essa segurança para ele sair para o mundo, vai ser muito melhor. Quando eu faço essa analogia do pai da Bela Adormecida, caem muitas fichas, que eu não estarei lá todos os momentos, dentro da casa dele, e olha como essa história é real, né? Porque hoje em dia, dentro da própria casa, a criança pode estar em perigo, lá no celular, lá no computador dela, e está se metendo numas roubadas, marcando uns encontros que não deve, sabe? Se metendo em confusão mesmo, na própria internet. E a mesma coisa da história, né? Dentro da própria casa, ela picou o dedo lá. Às vezes as pessoas podem, dentro da casa, morar o perigo também, ou acontecer alguma situação. O que avaliar na criança de 3 anos que não fala? Aí você vai tentando estimular essa fala dela, né? Com os jogos, com as brincadeiras, com as histórias, mas vai avaliando utilizando os jogos. Dá para avaliar pelo quebra-cabeça, dá para você ver a percepção visomotora, análise, síntese, se ela segue um joguinho de regra, se ela consegue ouvir uma história, começo, meio e fim, se ela entende a história que ela escutou, que ela leu, se ela tem atenção concentrada, se ela tem atenção dividida. Então, dá para avaliar muitas coisas, sim, com uma criança de 3 anos. Inclusive, eu estou com uma de 3 anos aqui no consultório, que eu estou fazendo essa avaliação para ela. Geralmente, essas crianças, ou elas têm alguma dificuldade quando aparece com essa idade, ou elas vêm por algum motivo específico. Para mim, aparecem assim, para eu escolher a escola adequada para ela,
ou para eu perceber se ela pode passar para um ano acima, entrar com algum recurso pelo direito, né, por algum processo para pular de ano, né? Às vezes ela está numa série que não está dentro do interesse, então eu faço todo aquele diagnóstico, aquele relatório e mando para a juíza avaliar, dando o meu parecer, se eu acho que ela seguiria bem para uma série acima, ou às vezes para ela voltar uma série. Então tem todo esse lado que procuram. Mas é muito complicado, assim, aparece muito pela arte-terapia também, a criança dá muito problema de comportamento. Agora, quando aparece muito assim, é o hiperativo, ou a parte assim de atencional, que ele não presta atenção em nada, ou essa coisa do desenvolvimento da linguagem para ajudar também nessa parte, mas dá para avaliar bastante. Eu uso toda essa sequência que eu falo com vocês, que eu avalio nessas 5 sessões, eu uso independente da idade. Pode ser um adulto, eu faço avaliação em 5 sessões e avalio essas habilidades cognitivas, eu só faço uma adaptação da dinâmica que eu vou dar, ou do jogo que eu vou fazer. Mas eu avalio tudo: linguagem oral, linguagem escrita, organização textual, lógica matemática, todas as habilidades das provas operatórias, né, que eu faço pelos jogos e com dinâmicas, mas as principais para aprender: comparação, classificação, conservação e inclusão, a percepção visomotora, faço uma leitura também do emocional, como é que está nisso tudo, mas eu faço essa avaliação desde os pequenininhos até o adulto. Aí você já começa a trazer a alfabetização em cima do que ele gosta, em cima do nome deles, eles gostam. Gente, eles têm fixação, muitos deles, né, não posso generalizar, mas muitos têm a fixação com as letras quando a gente começa a trabalhar. Eles ficam muito encantados desse trabalho com as letras, então pode fazer a classificação das letras, de palavras, de figuras, dá para trabalhar muita coisa em cima dos brinquedos, dos personagens que eles gostam. Então, tinha um que adorava, eles gostam muito daquelas brinquedinhos pequenininhos, né? Então, ele trazia aquele monte de animaizinhos, de Pokémon, de não sei mais o que. Eu fazia a classificação com aquilo. Ah, vamos separar por cores. Ou que maneiras que nós podemos separar? E aí vai usando os temas de interesses deles, mas trabalhando aquilo. A coordenação motora, que também precisa ser bem trabalhada. Eu já tive os 2 extremos. Eu tive aquela criança que tinha aquele movimento de pinça perfeito, que eu não acreditava, montava quebra-cabeça assim, brilhantemente, e tinha aquele que eu precisei trabalhar muito o movimento de pinça, né, essa coordenação motora fina. Então, não tem regra mesmo. Por isso que eu adoro, gente, o trabalho com as histórias, e todo o método Paula Furtado é baseado nas histórias por isso, porque eu trabalho o meu paciente enquanto eu me trabalho também. Isso é muito importante para a gente se sentir segura. Então, quando a gente está entrando naquele Era Uma Vez, as possibilidades, os desafios enfrentados, a gente também está se trabalhando. É muito bacana, quando a gente termina, a gente também está naquela sintonia de que as coisas vão dar certo, tudo. Essa sensação de que sempre falta algo é ótimo, porque a hora que a gente achar que sabe tudo, eu não paro de fazer cursos, gente. Eu tenho 8 pós-graduações, que foram todas pós que eu fiz para me ajudar na psicopedagogia. Então, aí foi para arte-terapia, foi para leitura escrita, foi para modificabilidade cognitiva instrumental, a educação especial, psicopedagogia da educação especial, que nem tem mais, mas era fantástica lá no SEDES também. Então, os contos na visão junguiana, você vai se aprimorando e você sempre vai descobrindo algo mais para aprender. E eu adoro essa diversidade no consultório, que eu tenho todos os tipos de síndrome, de idade, e ter a parte da arte-terapia também diversifica ainda mais o meu consultório. Então, é muito gostoso porque a gente está sempre buscando aprender e ir atrás.
mas essa sensação, eu acho que a gente tem que garantir um pouco, nos dando uns subsídios que nos deixem seguras. Então, fazer um curso que vai me motivar, que eu vou já começar a aplicar. Quando eu pensei em fazer esses cursos, eu pensei exatamente nisso. A pessoa, para estar motivada, ela tem que sentir aplicabilidade na hora. Então, quando eu fiz o método que a gente formatou, eu falei, eu não quero só teoria e não quero só prática. Eu quero que a pessoa já coloque em prática, mas sabendo o porquê deu certo. Eu quero que ela fundamente, ela saiba o porquê que deu certo, o porquê que não deu certo. Então, por isso que eu mesclo muito, tanto nas lives, como no método Paulo Furtado, como nas aulas, eu fundamento e já mostro para vocês o que fazer, como aplicar, aonde você vai aplicar, em que situação, e trabalhando isso, trabalhando o emocional sempre, gente, a segurança é muito importante, e é isso que eu quero passar para vocês. Quando a gente for fazer essa coisa de caminhar junto, das mentorias mensais que eu faço com o pessoal que já é PPX, é de pegar o momento e a gente já trabalhar com aquilo. O que apareceu? Você aplicou isso? Deu certo? Não deu certo? Vamos descobrir por que não deu certo. Então, é a mesma coisa que eu faço quando eu faço assessoria nas escolas. Então, outro dia eu passei uma atividade muito bacana com eles de classificação da letra R, com o meu jogo de olho na ortografia até. A gente jogou e depois a gente fez a classificação. Só que a professora, a gente fez toda a parte do som e ela foi fazer a classificação com H pelo som. Não dá, o H não tem som, é muito difícil a criança perceber o nhá e o LH. Quando ela traz isso para uma supervisão, para uma mentoria, eu já mostro onde que está o erro, por que deu errado, mas aí ela já consegue organizar, tá bom, você queria trabalhar com H, tinha que ser uma coisa mais visual do que auditiva, não dá para pôr uma musiquinha para ele perceber um som que não existe. Então, é bem isso, eu acho que quando a gente vai caminhando junto, vai descobrindo um mentor, uma mentoria, pega um curso, alguma coisa que vá te acrescentando, você vai se sentindo mais segura e sabendo que você pode começar. Tem que começar, a gente nunca vai estar prontinha para ter um início. Então, a gente vai começando e vai ajustando as arestas. Ah, senti falta aqui de uma coisa emocional, vou fazer arte terapia. Ah, senti falta de equilibrar o meu aluno emocionalmente, vou fazer o curso, o método Paulo Furtado lá para eu aprender a trabalhar com as histórias e as habilidades socioemocionais. Eu vou encaixando na minha profissão, no meu segmento, né, de carreira, aquilo que está me fazendo falta, mas vai começando. Então, ao todo, o diagnóstico eu falo que são 7 sessões, ou 8 se eu precisar ir para a escola. Então, às vezes, eu preciso fazer um direcionamento na escola, fazer as orientações, então, se eu precisar ir até a escola, então eu conto como 8 sessões, o diagnóstico. O que seria? Eu analiso essas partes que eu já falei, linguagem, raciocínio lógico, percepção visomotora. O raciocínio lógico já estão todas as provas operatórias, as habilidades cognitivas matemáticas, o emocional e a parte de atenção, todos os tipos de atenção. Sempre, em todas as sessões do diagnóstico, eu utilizo uma história ou uma dinâmica arte-terapêutica. Isso eu mostro para vocês também lá. Essa história vai garantir esse equilíbrio emocional, porque quem cai num consultório psicopedagógico, às vezes já vem cheio de inseguranças, né? Já tem um monte de coisas aí acontecendo e que aí a gente vai ajudar a trabalhar essas inseguranças e já mostrar para eles que tem possibilidades de saída desses conflitos que eles estão. Então, eu coloco uma história e coloco alguma atividade. Eu, geralmente, no primeiro dia, eu avalio a atenção, todos os níveis de atenção, já coloco uma leitura, às vezes, e aí analiso a leitura no oral, no auditivo, na parte silenciosa. Eu mesclo, eu tenho uma atividade X para avaliar cada um desses temas, mas aí eu mesclo, eu vou vendo conforme eu vou sentindo, mas tem que ter uma em cada sessão, e aí eu vou fazendo
as anotações do que falta, do que eu vou sentindo que é mais importante para a criança, tá bom? Mesmo na primeira sessão que eu uso uma história, eu escolho uma história para a primeira sessão, que eu já mostrei aqui para vocês, tem algumas minhas que são algumas preferidas, que tem a Zélia, tem a Árvore dos Desejos, que mostra desse planejamento do aqui e agora. Então, quando eu vou trabalhar essa história, eu já aproveito e mando, ó, no meio da história, agora você lê uma página, me conta o que você entendeu. Aí eu leio uma página, já conto o que ele entendeu. Aí depois ele lê silenciosa, ele me conta se entendeu, eu vou fazendo anotação. Já é avaliação, gente. Só que eu estou montando um vínculo bacana, eu estou trabalhando esse emocional. Quando termina, eu faço alguma coisa arte terapêutica, ou ele faz o símbolo do que ele desejou, ou ele já constrói uma mandala com tudo que ele deseja que transforme nesse atendimento. A gente já começa a escrever uma nova história com eles e eles se comprometendo nesse trabalho. Isso é muito bacana. Então, são 5 sessões, tá? E 2 com os pais, a anamnese e a devolutiva. Então, tudo aqui está muito com a minha cara, porque eu coloquei, assim, o armário dos jogos, o armário das artes, o armário daquelas coisinhas de arte mais elaboradas. Ele está aos poucos, ainda não coloquei tudo do jeito que eu queria. A minha outra sala era gigante, a minha clínica era muito grande. Essa sala é grande, mas eu tive que fazer o armário. Na outra sala, eu tinha um closet, né, na sala, então eu não precisava desse espaço que eu tive que utilizar o armário. Mas dá para a gente se organizar bastante. É legal ter papeleira de tudo. Eu tenho uma papeleira só de recorte, uma papeleira só de dobradura. Se você colocar na internet jogos Paula Furtado, livros Paula Furtado, vai aparecer muita coisa. A Amazon tem uma parte só Paula Furtado na Amazon. Para vocês terem uma ideia, tem uns 30 livros catalogados lá na Amazon. Os jogos, eles são vendidos muito assim em lojas de atacado, Armarinho Fernando, lojas americanas, Magazine Luiza, todos esses vendem. Se você entrar no site algazarrabrinquedos.com.br, aparece todos os jogos educativos lá, de olho na ortografia, Desafio Júnior, são todos meus. Então, pode entrar aprendendo tabuada brincando, eu posso fazer uma lista com vocês, mas os livros, a grande maioria é da Girassol Brasil, né, tem muitos com a Maurício de Souza, mas também junto tem a parceria da Girassol Brasil, então é fácil de encontrar, tá bom? O que você precisa fazer para começar a atender é procurar um contador, né, e fazer... Quer dizer, o contador, se você quiser fazer uma microempresa, no meu caso é microempresa, mas você tem que pagar o imposto do Carnê-Leão, então você tem que achar lá alguma coisa relacionada com a sua profissão, não existe o psicopedagogo para você pagar, mas você, como você está atendendo, você tem que pagar como pedagoga. Então, só para você ficar organizada, essa coisa da regra, da lei, para pagar o imposto certinho, é o que é importante aí também. O que te garante você poder atender, gente, é essa parte de você estar formal com a prefeitura, você fazer essa coisa, eles chamam de carnê-leão, você só paga o imposto daquele que você atendeu, é diferente da microempresa que você paga um valor por mês, tá bom? Então, faça, assim, é muito importante ter essa documentação, caso baixe alguma fiscalização lá, né? Tem que estar tudo certo. Então, gente, fica de olho, se inscreve no canal, aperta o sininho que vocês vão receber as notificações. Gente, um super beijo, obrigada pela participação. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.